Vamos à terceira chave. Estamos, para você que nos visita hoje, falando de chaves de prosperidade. E hoje nós estamos na terceira chave. Pela manhã a gente está falando da centralidade de Cristo, e à noite Deus tem colocado no meu coração em falar para você dessas chaves, que são fundamentais. E hoje eu tenho o prazer de falar para você dessa terceira chave, a chave da fidelidade. Fidelidade. Ah, pastor, por isso que a gente cantou tanto canções para ratificar isso que o senhor ia pregar? Exatamente. O momento de louvor, ele é introdutório, ele é um campo de Deus na nossa vida e um preparo de Deus para que a gente possa ser ministrado com a palavra de vida. E no Salmo 101, versículo 6, você não precisa abrir a sua Bíblia, porque o versículo está aqui no telão. Você pode ler comigo? Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Você pode repetir comigo? Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Pai, acabamos de ler a Tua palavra e cremos, Senhor, nessa terceira chave sobre a nossa vida. Cremos, Deus, que Tu estás preocupado com cada um de nós. Cremos que esta é uma verdade que precisa estar, Senhor, avivada no meu espírito, no espírito dos meus irmãos. E eu te peço, Senhor, que eu seja mais simples possível para qualquer pessoa aqui nesta noite entender, Senhor, que para a sua vida ser uma vida próspera, abençoada, ela precisa estar de posse da chave, a primeira chave, que foi a chave da obediência. Ela precisa também estar de posse da segunda chave, a chave da gratidão, gratidão por tudo, por todas as coisas que Tu realiza através de nós e em nós. E essa terceira chave hoje, Senhor, que ela possa estar firmando os seus passos, os seus pés, debaixo de uma autoridade de fidelidade no Senhor. Nós oramos assim, te agradecendo em o nome de Jesus. Quem disse isso aí foi o próprio Deus, inspirando o salmista, que os olhos dele estão focados sobre pessoas que são fiéis, pessoas que o honram, pessoas que obedecem a sua palavra. E a fidelidade, querido, ela é caracterizada pela firmeza e pela certeza de propósitos, por uma atitude e uma conduta justa. A fidelidade, como diz no livro de Hebreus, e a gente também, no final do nosso momento de louvor, a gente leu muita coisa sobre a fé, sobre a fidelidade daqueles homens. É um ato de fé, imbuída pela fé. E sem fé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível a gente agradar a Deus. É fundamental estarmos vivendo uma vida em fé. É necessário, então, cheio de fé, nós estarmos nos aproximando diariamente para esse que tem os olhos sobre nós. Na medida que nós nos achegamos a Ele, na medida que nós nos aproximamos dEle, a Bíblia diz que Ele começa a ter um relacionamento mais íntimo conosco. Foi assim com Enoque, foi assim com Abraão, foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, e vai ser assim contigo, na medida que você e eu nos posicionamos como homens e mulheres de Deus, fiéis a Ele. E a gente vai aprender, muitas coisas sobre fidelidade hoje, falando de um homem que é um exemplo. Aliás, a Bíblia tem vários homens, que foram exemplos de fidelidade. Mas eu escolhi um, que o Espírito Santo colocou no meu coração e falou muito forte a minha vida. O nome desse cara é José. Os caminhos que foram trilhados por José mostram para a gente como é bom ser fiel, como é importante a gente ser fiel, como é importante a gente estar vivendo em obediência, vivendo esse princípio, trilhando esse caminho com Deus. No livro de Gênesis, abra aí a sua Bíblia, não vai dar para a gente
ler todos os versículos, todos os capítulos, né? Porque são muitos. Desde o capítulo 37 de Gênesis, a gente começa a ter um apanhado da história desse homem, de José, de um jovem que começou uma relação com Deus de fidelidade, de amor, de intimidade com Deus, um homem que foi crescendo com Deus, desde a casa do seu pai, né, desde uma intimidade que ele tinha com seu pai, Jacó. Ele foi um homem abençoado por Deus, um homem que é um exemplo para a gente seguir, um exemplo de vitória, porque foi fiel, um exemplo de superação, porque quem não conhece vai conhecer um pouquinho, mas quem já conhece vai relembrar da superação que foi a história de José, tantas coisas que ele passou, e de fidelidade. Foi um homem que seguiu os planos de Deus à risca. Então, isso é importante para você e para mim. Os fiéis precisam seguir o plano que Deus tem para cada um de nós à risca, sem titubear, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Pastor, Jesus, Deus tem um plano exclusivo para mim? Claro que sim. Jesus já tem tudo idealizado para a tua e para a minha vida. Ele tem pensamentos excelentes ao teu respeito. Você lembra disso? Né? Pensamentos de paz, pensamentos de fazer você prosperar. Só que a história de Jesus com cada um de nós é individual. É individual. E a gente, na medida que a gente trilha com Ele esse caminho de fidelidade, de amor, de confiança, Ele vai ajustando a nossa vida e realizando os seus planos através de nós. Você está nessa terra com um propósito. O propósito maior que você e eu estamos nessa terra é escrever a história de Deus através da nossa vida, a história do Evangelho. E sabendo que essa história que nós escrevemos também vai colaborar para a minha história secular, para a minha história como pai, como marido, como um profissional. Deus vai estar ajustando e realizando coisas maiores através da minha vida. Assim foi também através da vida de José. Você já sabe que ele é filho de Jacó com Raquel. A Bíblia diz que ele tinha uma relação muito importante com o seu pai, ele honrava o seu pai. E aí a gente já começa aprendendo um princípio, né, do amor que o filho tinha pelo pai e pela mãe. É importante você honrar o seu pai e a sua mãe. É importante você, filho, nessa vida pós-moderna aí que você tem, não deixar de estar honrando o seu pai e sua mãe. Esse menino, né, bem jovem, sempre honrou o seu pai e honrou a sua mãe. E a Bíblia diz que quando nós honramos os nossos pais, nós somos bem-sucedidos. A gente tem longevidade, a gente tem vida abençoada por Deus. Filhos, quantos filhos nós temos aqui hoje? Honrem os vossos pais, cuide deles, trate deles com maior carinho, com maior amor, né? Que você vai ser recompensado com toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Você pode dizer amém por isso. O nome de José em hebraico é Yosef, e ele significa, o significado do seu nome é que ele é Deus, né? E José, ele tinha uma relação muito grande com Deus, uma relação muito grande de intimidade com Deus. Bem cedo já falava com Deus nas suas orações, já tinha um relacionamento com Deus. Quando jovem, recebeu de Deus um sonho que causou o maior pânico na sua família, causou inveja entre os seus irmãos, porque a Bíblia diz que nesse sonho, né, toda a sua família estaria prostrada diante dele, e tudo isso, né, humanamente falando, seria impossível, porque José não era o primogênito da casa, né, só os primogênitos tinham honra naquela antiga aliança. José era o caçula do seu pai, né, e com tudo isso, nada, humanamente falando, estava ajustado àquilo que José havia recebido de Deus.
Mas lembre-se, Deus tem um plano para cada um de nós. E quando Deus idealiza um plano, os planos dele nunca serão frustrados sobre a tua vida. Você pode erguer as suas mãos aí bem alto e dizer: os planos de Deus nunca serão frustrados sobre a minha vida. Oh, eu creio que Deus tem promessas e elas serão realizadas na sua vida em nome de Jesus. Permaneça fiel. E assim foi na vida de José. Foi um instrumento de Deus para a preservação do seu povo. Morreu com uma boa idade, 110 anos, cheio de vida, cheio de saúde, né? Deus o recolheu e ficou lá embalsamado, porque morreu no Egito. Teve 2 filhos, Efraim e Manassés, e desses 2 filhos saíram tribos para abençoar a nação de Israel. Agora, quando a gente olha e vê a vida desse homem, os caminhos que esse homem trilhou, a gente observa que, para ser fiel, às vezes, né, a gente requer resiliência, requer de nós um temor e um tremor pela verdade absoluta que é a palavra de Deus. Para que tudo se concretizasse na vida desse homem, e ele se tornasse o 3º maior homem na história do Egito, como governador, muitas coisas aconteceram. E aqui está uma panorâmica do que aconteceu na vida desse homem. Da casa do seu pai, isso está lá em Gênesis, você vai estudar em casa, essas telas ficarão disponíveis para você aí no aplicativo, né? Você pode estudar depois durante a semana com áudio. Diz que da casa do seu pai ele foi colocado na cisterna. Uau! Pastor, que fidelidade de Deus é essa? Que manda esse cara, depois de um sonho, para ficar numa cisterna. Pois é. O plano de Deus não era ele ir para a cisterna, mas ele contou para o seu pai e para os seus irmãos um sonho. Agora catuca teu irmão aí, a tua irmã, diga para ele assim: certas coisas que Deus te contar são tuas com ele, intimidade. Não abra a boca não, fica na tua, guarda. José foi para a cisterna porque falou demais. Fala para o teu irmão assim: fale menos, escute mais. Ele foi parar na cisterna porque ele rapidamente falou para os seus irmãos: eu vi papai e vocês todos aí, ó, me reverenciando, se curvando diante de mim. Ah, meu irmão, mexeu com o brilho do homem, né? A vaidade dos mais velhos irmãos, do próprio pai. E aí o pai mandou um sabão em cima dele, né? Falou: ô menino, tu tá doido, tu é sonhador demais, tu tá falando besteira. E aí os seus irmãos pegaram aquela palavra. E lá um belo dia, quando ele foi levar o lanche para os irmãos que estavam lá cuidando da fazenda do pai, diz a história, e você vai acompanhar, né, durante a semana, não dá para a gente ler todos esses versículos aí, que os irmãos tiveram uma excelente ideia do capeta. Colocaram o seu irmão na cisterna, e maior ainda a ideia, pegaram a sua túnica, pegaram a sua roupa e salpicaram de sangue para dizer para o pai que um animal selvagem havia comido seu irmão, o seu filho caçula. Mas maquinaram e jogaram José na cisterna, com inveja, com ódio daquilo que o seu irmão havia contado. E aí na cisterna, um outro irmão teve uma excelente ideia, do capeta. Então você precisa tomar cuidado com as tuas ideias, você precisa tomar cuidado com a tua mente. Eu e você precisamos ter a nossa mente governadas pelo Senhor e pelo Espírito Santo, porque no mundo das ideias, o mundo está cheio de ideia por aí, mas se você e eu não colocarmos todas elas ajustadas ao plano e o propósito de Deus para a nossa vida, a gente pode ser usado como instrumento para o mal, gente, para fazer coisas que não devemos fazer, para antecipar o tempo de Deus, para antecipar as promessas de Deus.
Ah, pastor, eu recebi uma palavra de Deus, Deus tem um chamado comigo. Então espera, se você tem um chamado de Deus, esse chamado vai se realizar. E confia, descansa. Ah, Deus me prometeu, fulano, beltrano, ciclano, fazer isso, aquilo outro, montar uma empresa. Espera, confia. Os planos de Deus nunca serão frustrados na tua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer isso bem alto para você alimentar em fé o teu espírito e a tua alma. Os planos de Deus nunca serão frustrados na minha vida. Acompanhe comigo a história desse menino, que agora já é um homem do mercado de escravos ao serviço da casa de Potifar. Aqui, você sabe muito bem da história, ele começou a se destacar, porque quando nós somos fiéis, gente, os olhos de Deus estão sobre nós, e aí a gente se destaca. Fala para o teu irmão aí, seja fiel, que você vai se destacar na sua empresa, na sua rua, no seu condomínio. O lugar que Deus colocou você e eu é lugar de destaque, gente. Como somos filhos de Deus, posicionados em Deus, agindo segundo os propósitos de Deus, nós seremos honrados por Deus. Então é só você ser fiel, que a sua promoção vai chegar no seu trabalho. É só você prosperar ali com toda a sua fidelidade, agindo corretamente, e Deus vai pensar você no meio daquela multidão e vai falar assim: é você, Adenilson, é você, Mário, é você, Renan, vem cá, é você que vai ser o diretor aqui do Brasas. Tome posse, hein? Sou profeta. Deus, caramba, Ele faz coisas assim tremendas. É só você ser fiel. Fala para o teu irmão, só isso. Só isso. Só que não, para ser fiel, a gente, tem que responder. Fidelidade requer renúncia. Fidelidade requer abrir mão das guloseimas do capeta. Diz a palavra que Potifar tinha uma tchutchuca poderosa, que tentou com toda a sua beleza usurpar a virgindade de José. E diz a Bíblia que José permaneceu fiel a Deus, a aliança que ele tinha com Deus e a seu patrão Potifar. E disse para ela: você realmente é a mulher do meu patrão. E ele disse: tudo aqui na casa está sobre a minha gestão, mas ele também me deu uma ordem: não mexer em você. E eu sou obediente, eu sou fiel ao meu patrão. Eu prezo pela obediência quando ele está presente e quando ele está ausente. E aqui vem uma dica para você: teu patrão presente ou ausente, seja o melhor trabalhador da sua empresa. Não seja daqueles infiéis, porque os olhos do Senhor não estão sobre os infiéis. Ele presente ou ausente, seja fiel, chegue no horário, cumpra seu papel, faça além do seu papel, vá além da mediocridade, inove, supere, reinvente, crie. Você tem uma mente criativa, porque o Deus da criação está dentro de você. Não seja o cristão e o funcionário carimbaço, não, que entrou numa empresa, é para carimbar, eu carimbo. Tchau, fui embora, 18 horas. No dia seguinte, é para carimbar, eu carimbo. Não seja o carimbaço não, querida. Não, reinvente. Comece a pensar, o que eu posso fazer para eliminar esse carimbo nojento aqui, chato na minha mão? O que eu posso criar para fazer mais, um plus, ou algo a mais aqui nessa empresa? Qual a estratégia, Deus? O que tu podes me dar? Eu sou inteligente, eu sou teu filho, eu tenho sabedoria que vem do alto. E querido, Deus vai
te honrando na medida que você é fiel. Você está entendendo? Diga amém. Vai agarrando aí. Do mercado de escravo, esse cara foi para Potifar, e lá diz que ela tentou de todas as formas, não conseguiu. Quem é fiel não abre mão da sua convicção, não abre mão da sua fé, não abre mão das promessas, não abre mão de Jesus. E a Bíblia diz que José, diante daquela situação, está lá no capítulo 37. Quando você estiver estudando durante a semana, você vai ver que ele se manteve ali posicionado. Mas a astúcia do diabo maquinou uma estratégia para distorcer as coisas na mentalidade daqueles que estavam ao redor de José. Agora, vou lançar uma pergunta que é para a gente pensar. Quem era Potifar? O bambambam. Quem era José? Diga, um escravo. Diga comigo, um escravo. A pergunta que não quer calar: quem é um escravo diante do seu senhor? Pode falar. Nada. Qual seria a atitude do Senhor diante de José? Qual? Matá-lo. Por que o seu Senhor não fez? Ele sabia com quem ele convivia. Ele sabia. Ele sabia quem era José. Ele sabia quem deitava na cama com ele. Por isso ele mandou aprisionar José. Não é verdade? Foi a lógica que eu cheguei. Escravo não é nada, minha gente. Era um escravo. Foi comprado por Potifar. Se Potifar o matasse, ninguém faria nada com Potifar, que era um dos generais. Mas Potifar conhecia José. Olha só, a tua fidelidade será conhecida pelos teus inimigos. A tua fidelidade será honrada pelos teus inimigos. Os teus inimigos te honrarão diante de Deus, diante dos homens, quando você e eu somos fiéis. Permaneça fiel e Deus vai te honrar. Seja fiel. E aí ele foi parar na prisão. Na prisão, Deus honrou José com inteligência, para ele sair da mediocridade. Fala para o teu irmão aí, 2, 3 irmãos aí, fala para ele assim, ó: saia da zona de conforto e da sua mediocridade. Agora diga uma palavra profética para ele: o teu Deus quer te levar além. Deus quer te levar além. Se posicione nele. Ore diante dele. Seja a boca dele, o instrumento dele. E Deus, minha gente, faz coisas inacreditáveis, porque ele é Deus. Eu estava ouvindo a última palavra, talvez, do senador Magno Malta na televisão da Câmara do Senado. Quantos aqui ouviram essa palavra de 14 minutos do senador Magno Malta? Quantos ouviram? Quem não ouviu, está lá exposta, lá você pode ouvir. E ele falou uma coisa que, gente, o que a oração não faz? O que a oração não faz? Ela faz tudo o que você nem imagina. Porque a oração é a chave da sua e da minha vitória. Você pode dizer isso aí bem alto: a oração é a chave da minha vitória. Juntamente com os princípios, independente de se você votou ou não no mito, né? Eu quero dizer para você que o mito foi eleito não porque ele era um mito, ele foi eleito porque um homem se levantou diante do Senado, e eu creio assim. E começaram a orar mais de 4 anos antes, para que as coisas começassem a acontecer. Sabe o que o Malta disse dele, do mito? Que os dois eram chamados de malucos lá no Senado. 2 pancadão.
Um crente e o outro simpatizante do evangelho. Não sei se converteu ainda, né? Mas parece que é simpatizante, a esposa que é crente. E aí começaram a orar todo dia. Todo dia. Fala para o teu irmão assim, tua oração está subindo, cara, não para de orar não. A nossa oração está subindo e a gente não está vendo, gente. E Deus vai realizando proezas. Está lá o restante da história, eu não estou aqui para fazer campanha de ninguém, né? Mas eu achei interessante o que Deus faz quando nós nos posicionamos em fidelidade diante de Deus. Deus move o coração das pessoas. Deus traz à existência aquilo que não existe. E foi assim com José. Deus começou a mover o coração do carcereiro que tomava conta dele, porque viu em José um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, um jovem submisso à vontade de Deus. E lá José começou a trabalhar, a dar estratégia para aquele prisioneiro. E gente, depois de um período na prisão, não foi nem 1 nem 2 dias, a Bíblia diz que José foi um instrumento para abençoar pessoas. Você pode erguer a sua mão direita, esquerda, aí as duas, se quiser ficar de pé para relaxar um pouco, levanta e fala assim, o meu Deus tem uma história a escrever através da minha vida. Eu não estou por acaso morando nessa rua, eu não estou por acaso morando naquele apartamento, eu não estou por acaso na família Almeida, na família Alves, na família José, na família da Silva. O meu Deus tem uma história a escrever comigo, e eu creio que eu cumprirei o meu chamado. Eu creio que eu escreverei os propósitos dele através da minha vida, como Deus escreveu através de José. Eu serei um instrumento de libertação, de cura, de restauração para todas as pessoas que se aproximarem de mim. Nesta semana eu profetizo um tempo de cura sobre os meus familiares. Nesta semana eu profetizo a abundância sobre as minhas empresas. Nesta semana eu profetizo que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a minha vida. E se você crê nisso em fé, louve o nome do Senhor, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele vai encher a tua empresa de clientes, Ele vai fazer o sobrenatural. Na prisão, Deus levanta 2 caras que estão presos. 2 caras que eram assim com os caras. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Sabia disso? Eu estou aonde estou e cheguei aonde cheguei na minha vida profissional, na minha vida secular, porque eu sempre aprendi que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus traz pessoas na nossa vida para ser canal de cura e de bênção. E esses 2 caras chegaram diante de José, um padeiro e um copeiro. Os 2 relataram um sonho. E José tinha um dom. Diga, Deus me deu dons. Diga mais alto, meu Deus me deu os dons. Então lá em 1 Coríntios capítulo 12, você tem dons do Espírito Santo. Sabe? Você já reparou que quase sempre quando a gente está na fidelidade, na unção, na direção de Deus, a gente parece para-raio. A pessoa senta perto da gente na condução, começa a contar a vida toda. Daqui a 5 minutos a gente já sabe da vida da pessoa toda. Se a gente está no cabeleireiro, daqui a pouco a cabeleireira ou o cabeleireiro está contando a vida toda para a gente. A manicure e assim sucessivamente. É só comigo ou é com você também? Querida, querido, não é por acaso que você está recebendo o relato talvez traumático daquela pessoa, não. É porque Deus quer usar você como instrumento de cura para ajudar aquela pessoa que chegou desesperada, que chegou aflita, próximo de você. Então seja a boca de Deus. Enquanto ela estiver falando, enquanto ele estiver falando, peça ao Espírito Santo, tu sondas e conheces, tu sabe a história dessa pessoa, que eu possa fazer o checklist, que eu possa ajudá-lo, que eu possa abençoá-la, que eu possa ser o instrumento na vida dessa pessoa nessa noite e nesse dia.
E que ela saia daqui, Senhor, do nosso encontro, abençoada por Ti. Contou um sonho, e o sonho era show de bola. Esse cara ia voltar a ser funcionário do faraó. O outro, porém, contou o sonho e estava sentenciado. Ia morrer. Passaram-se os dias. José disse para o que ia ficar de boa, né? Não adianta contar para aquele que contou para o de boa e falou assim: cara, você vai ficar de boa, vai voltar para a mesa do faraó, vai continuar trabalhando lá para o faraó. Não esquece de mim não, estou aqui injustamente nessa cela, estou aqui injustamente nessa prisão, lembra de mim. Foi assim? Você sabe muito bem que não. O cara, quando, saí da prisão, deu uma boa de um bye-bye para o nosso amigo José, nem lembrou de contar coisas boas que aconteceram através do retorno dele no serviço para o rei de Faraó. Mas Deus não desampara os seus. Você pode erguer as suas mãos e falar isso bem claro: meu Deus não me desampara. Ele está comigo em todo o tempo. E eu confio nele. Eu não confio nos homens. Eu confio em Deus. Porque Ele usa os homens para me abençoar. Passaram-se os dias, muitos dias. Diz o texto que Faraó teve um sonho. Nesse sonho, 7 vacas gordas no seu reino. Depois, foi dormir, mais 7 vacas, agora magra. Sinistro. E o faraó ficou confuso, chamou seus magos, chamou as pessoas que poderiam, através de uma influência, receber a revelação daquilo que ele havia sonhado. Ninguém trouxe uma palavra positiva. Conclusão, a Bíblia diz que o cara que estava lá do lado de Faraó lembrou de José. Agora catuque aí teu irmão, tua irmã, diga para ele assim, você nunca vai ser esquecido por Deus, é só você ser fiel. Deus não esquece de você. Ele está preparando as coisas para você. Ele está preparando o teu casamento. Ele está preparando as coisas boas que você pede a Ele. Ele está preparando. Pastor, por que Ele não me dá logo? Talvez é porque tu não está preparado, cara. Tem gente que não sabe receber as coisas. Então precisa às vezes passar por um momento de testes na vida. Eu e você, e nesses testes a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo encontros de fidelidade com Deus, a gente vai vendo que Deus é real, Ele não é um ser que está lá no céu e esqueceu de mim, pelo contrário. E gente, não existe terra infértil, estéril, quando Deus planta você nessa terra. Você pode estar plantado numa terra que não dá nada, mas quando você chegou naquele lugar, a Bíblia diz que toda a planta do nosso pé, aonde nós chegamos em fidelidade e pisamos sobre ele, aquele lugar se torna abençoado. Quando você chegar em casa, faça isso. Eu estou num lugar abençoado, é a minha casa. Quando você chegar na sua empresa amanhã, profetize: eu estou num lugar abençoado, a minha empresa, é daqui que vem o meu sustento. Quando você estiver sonhando os sonhos de Deus para a tua vida, profetize e diga: o meu Deus não vai deixar eu ficar estéril, porque eu sou fonte de vida. José plantado na casa de Potifar, plantado no cárcere, plantado no palácio, num ambiente tremendo que Deus foi criando para ele, foi transformando a sua vida, foi influenciando pessoas e ajudando José, revelando a ele a sua grandeza e a sua presença. Através de um sonho que o faraó teve, a vida de José foi mudada. Ele passou de um caminho de morte, de um caminho de desgraça, de um caminho de prisão, para um governador de
Faraó. Porque a Bíblia diz que José foi chamado. E quando chegou lá diante de Faraó, ele deu o relatório do que eram as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. E quando ele passou todo o planejamento, tudo que ele deveria fazer, o Faraó deveria fazer, diz a Bíblia que o Faraó falou assim: caramba, sobre você tem uma unção de sabedoria, sobre você tem uma revelação tremenda. Eu não estou aqui para idealizar esses projetos que você está falando, nem passar esses projetos para a mão de ninguém. Toma aqui, o filho é teu, vá nessa tua força, varão valoroso, e eu te dou o meu anel aqui para você selar todas as coisas, e vá nessa tua força e faz o que tem que ser feito. Quem é fiel mata no peito a missão. Fala para o teu irmão aí, quem é fiel mata no peito a missão. Mata no peito e segue em frente. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter desafios. Sim, mas você está com o Yeshua do teu lado. Você está com o Espírito Santo dentro de você. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar estratégia para você vencer os obstáculos e os desafios. Assim foi com José. E vai ser contigo também. Você vai dar fruto aonde você foi plantado. Você vai colher a 100 por 1, diz o Senhor. Agora existem algumas receitas de Deus nesse contexto dos caminhos que José trilhou. Primeiro, não desista dos seus sonhos. Você pode erguer as suas mãos e profetizar isso sobre a tua vida. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Nunca desista dos teus sonhos. Ah, pastor, eu tenho um sonho de uma lua de mel que ainda não fiz com a minha mulher. Não desista desse sonho. É o melhor sonho que você está tendo. E coloque ele no altar de Deus. Pastor, em Paris. Oh, querido, Paris é logo ali para Deus. Fica tranquilo que vocês estarão, em nome de Jesus, conhecendo Paris. Depois me manda foto. Eu também sou louco para conhecer Paris. Ah, pastor, mas eu não tenho condições. José tinha alguma condição, meu irmão? Quem era José? Filho de Deus. Agora bata no peito e diga assim: eu também sou filho de Deus. Ah, filho de Deus. É a menina dos olhos do Senhor. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que sonha sonhos contigo. Então não desista dos teus sonhos. Agora, sonho sem planejamento, sem meta, é apenas um sonho. Então planeja. Se é Paris, começa a economizar. Começa a ter estratégia, começa a pedir sabedoria a Deus, para que você possa idealizar. Quantos anos você vai ter que economizar para chegar lá? Não sei, talvez 1, 2, 3, vai depender de você e do teu empenho. Então não abra mão. Planejamento, determinação, persistência, são marca de campeões, gente. José não desistiu, foi até o fim. Erga suas mãos e declare em fé: eu não vou desistir do Evangelho. Eu não vou desistir de Jesus. Eu vou combater o bom combate da fé. Não importa os ventos contrários. Não importa aquilo que a minha mente tenta usurpar. Eu sei que eu tenho o melhor de Deus. Eu não abro mão. Eu não vou desistir. Você pode dizer aleluia? Segundo conselho de um amigo que aprendeu com Deus: saia da zona de conforto e da mediocridade. Erga suas mãos. Profetize isso sobre a tua vida. Eu vou sair da zona de conforto e da mediocridade. Porque o meu Deus tem o melhor para mim. Querida, se você começar a aplicar essa receita que José está nos ensinando, você vai ser tremendamente abençoado. Sua história profissional, sua história secular, sua história diante de Deus vai ser reescrita, porque Ele é aquele que escreve com o seu próprio dedo essa história.
Terceiro conselho: viva de tal forma que seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Nunca amaldiçoe ninguém, nunca reclame de ninguém, nunca empreste a sua boca para amaldiçoar, só abençoe. Chegou na sua empresa, abençoa. Chegou na sua rua, abençoa. Chegou na sua parentela, pastor, mas meus parentes é enrolado, é complicado, abençoa. Fica como ovelha muda diante do matadouro, não abra a boca, não pragueja, não fala nada, só abençoa, só abençoa, só abençoa. Sabe o que vai acontecer? A bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo vai correr atrás de você, e aqueles que te caluniavam, aqueles que te praguejavam, vão ver a manifestação da glória de Deus na tua vida. Foi assim com José. Depois você vai ler a história. A fome bateu. Fala para o teu irmão assim: a fome bate. A palavra é a verdade. Diga isso para ele: a palavra é a verdade. A fome bateu. Os 11 vieram agora comprar comida. Com quem? Com José. Só que ele não era mais um adolescente. Não o reconheceram. José reconheceu todos eles. Quem faz contra nós, esquece. Mas quem recebe, não esquece. Mas aí tem um detalhe. Isso é o conceito humano. Valeu? Valeu? Agora eu vou te dar o conceito de Deus. Aquele que recebe como filho de Deus, não deixa as cargas dessas influências, dessa vida praguejada de terceiros, impregnar a sua vida. Ele libera perdão. E na liberação do perdão, Deus manifesta a sua graça sobre aqueles que têm um coração perdoador. Vai aqui uma dica para você: não guarde rancor de ninguém, não tenha mágoas de ninguém, perdoe, ame, e na multidão do amor e do perdão, Deus vai abençoar a tua vida. Quarto e último conselho: erga suas mãos e declare comigo: eu não vou negociar princípios. Eu não vou negociar princípios. Princípios bíblicos são inegociáveis. José foi fiel até o fim, obediente até o fim, fiel a Deus até o fim, e não negociou os princípios de Deus. E quando a gente não negocia os princípios de Deus, sabe o que é que Deus nos faz? Nos dá honra, nos tira do lugar de ignominia e nos coloca no lugar de prosperidade. Nos faz dar voos mais altos, nos leva além. Quinto conselho: não aceite o ódio como semente no teu coração. Você pode erguer as suas mãos e declarar isso em fé. Eu não vou deixar nenhuma semente de amargura ficar no meu coração. Eu vou te ajudar. Eu não vou deixar nenhuma semente de amargura ficar plantada no meu coração. Diante dos seus irmãos, José os abençoou e disse para eles: tem comida aqui, tem abundância aqui. Deus, lembram do sonho? Deus preservou a minha vida para cuidar de vocês. Como está papai? Como está a nossa família? Como está o nosso povo? A Bíblia diz que os seus irmãos começaram a chorar. Aquele encontro foi uma choradeira só, mas também foi um momento de alegria, porque José
reencontrou a sua família. Penúltimo conselho: não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus te dá. Você pode dizer isso comigo: eu não vou desperdiçar as oportunidades que o meu Deus tem colocado nas minhas mãos. Todo dia Deus coloca oportunidades nas nossas mãos. Então aproveite. Aproveite os amigos. Aproveite o alimento. Aproveite a sua esposa. Aproveite seus filhos. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Mas o que eu posso receber? O que eu posso... Querido, se a tua e a minha vida está sendo escrita pelo dedo de Deus, todas as oportunidades que Ele colocar na minha e na sua vida, tem um propósito. Então aproveite. A penúltima: nunca se esqueça que Deus está no controle. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas eu quero que você lembre: a sua vida, a minha vida, está no controle de Deus. Você pode profetizar isso para o mundo espiritual, saber que a sua vida está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Diga isso bem alto. O apóstolo Paulo diz: quer morramos, quer vivamos, eu sou do Senhor. Não são as prisões que me detêm, não são os obstáculos da vida que vão me acorrentar. Nada e ninguém pode me aprisionar, porque a minha vida está nas mãos do Senhor e a sua também. E por último, mantenha o seu coração protegido. Coloque a mão no seu coração e diga isso: eu vou manter o meu coração protegido. Diga mais uma vez: eu vou manter o meu coração protegido. Porque diante da estrada da vida, muitas coisas poderão ser lançadas sobre nós, como foram sobre a vida de José. Mas José guardou o coração. Não guardou rancor, não guardou mágoas, guardou o seu coração. Ah, pastor, mas é difícil. Sim, mas não é impossível. Perdoe quando alguém te machucar. Perdoe os seus ofensores. Guarda o seu coração, porque dele procede toda a fonte de bênção. Finalizando, querida, querido, não esqueça: a fidelidade será sempre recompensada. Sempre. Jesus não tem débito com seus filhos. Jesus só tem crédito conosco. Seja fiel no pouco ou no muito, e a Bíblia declara que Ele vai te levar a lugares altos. Eu sei que essa chave é muito importante na sua vida. Eu sei que o diabo ele tenta fazer na nossa caminhada cristã muitas peripécias para nos paralisar. Mas sabe o que a gente precisa fazer, gente? Viver a obra consumada da cruz e guardar o nosso coração. E aí a gente vai vendo o tempo passar e a alegria não desaparece. Eu louvo a Deus, estou nessa caminhada há quase 30 anos já. E a alegria que eu tenho no meu espírito é a mesma, ou até melhor, do dia que eu tive um encontro real com o Senhor. Agora o que eu tenho feito todos os dias, guardado o meu coração.
e procurado viver os princípios da palavra de Deus. Não sou melhor do que você, sou igual a você. Homem, sujeito aos mesmos problemas, às mesmas aflições. Tenho crises, tenho interrogações, tenho lutas, mas eu sei que o meu Deus é fiel. E eu sei que Ele cuida de mim.